Olá, amigos do Unisal Lorena, sejam bem-vindos novamente à sala de criminologia. No vídeo de hoje, iremos abordar o tema criminogênese e escolas penais. A criminogênese, também denominada como etiologia criminal, consiste no estudo das causas, das origens, da gênese do crime. Vamos ver o que diz Sumariva. A criminogênese é a parte da criminologia que estuda os mecanismos de natureza biológica, psicológica e social, através dos quais se projetam os comportamentos criminosos. Diz ainda sobre a existência de teorias que afirmam que a criminogênese está relacionada com diversos fatores. Sendo assim, meus amigos, a criminogênese, o estudo das causas do crime, pode estar relacionado a diversos fatores, como, por exemplo, questões sociais, questões biológicas e psicológicas. Dando seguimento, vamos analisar agora o próximo tópico do vídeo de hoje, a finalidade da pena. A finalidade da pena é dividida pela doutrina basicamente em três teorias: as teorias absolutas, as teorias relativas ou utilitárias e as teorias mistas. As teorias absolutas defendem que a pena deve ter um caráter retributivo, pune-se porque o agente cometeu o delito. As teorias relativas ou utilitárias buscam conferir utilidade à pena, sob diversos ângulos de prevenção. Pune-se para que o agente não cometa o delito. Já as teorias mistas punem o agente tanto para que ele não cometa o delito, quanto porque ele cometeu o delito. Elas mesclam ideias tanto das teorias relativas com as teorias absolutas. Cabe aqui mencionar ainda a questão das teorias relativas estarem relacionadas a diversos tipos de prevenção. Vamos dar uma olhada no slide? Dentro das teorias relativas, nós temos a prevenção geral e a prevenção especial. A prevenção geral é destinada, segundo Masson, ao controle da violência, na medida em que busca diminuí-la e evitá-la. Ela é dividida em positiva e negativa. A prevenção geral positiva consiste em demonstrar e reafirmar a existência, a validade, a eficiência, a vigência da lei penal. Já a prevenção geral negativa busca intimidar os membros da coletividade acerca da gravidade e da imperatividade da pena. Por outro lado, temos a prevenção especial, que destina-se diretamente ao condenado, diversamente da prevenção geral, cujo destinatário é a coletividade, segundo Trigueiros. A prevenção especial também é dividida em positiva e negativa. Segundo Masson, a prevenção especial positiva preocupa-se com a ressocialização do condenado, enquanto a prevenção especial negativa preocupa-se em intimidar o condenado. O importante é intimidar o condenado para que ele não torne a ofender a lei penal. Vamos ver agora um pouco da história da criminologia. A criminologia é dividida em dois períodos, o período pré-científico e o período científico. No período pré-científico, a criminologia não possuía um caráter científico, pois não utilizava, por exemplo, métodos indutivo, empírico e experimental, conforme mencionado no vídeo anterior. Já no período científico, vamos ver na tela. Conforme Oliveira, no período científico, a doutrina majoritária atribui o nascimento da criminologia científica a Cesare Lombroso, com a obra O Homem Delinquente, de 1876. Então, o período científico se inicia com a obra O Homem Delinquente, de Cesare Lombroso. Sendo assim, vamos analisar agora alguns pontos deste período, do período pré-científico, a Antiguidade e a Idade Média. Vamos ver no slide? Na Antiguidade, temos alguns exemplos. Vamos ver. Segundo Oliveira, Protágoras compreendia a pena como um mecanismo para evitar a prática de novas infrações, a partir do exemplo dado aos demais membros do corpo social. Sócrates sustentava a necessidade de ensinar o criminoso a não reiterar a conduta delitiva, ressaltando aqui a importância da ressocialização. Platão sustentava que a ganância, a cobiça ou a cupidez geravam a criminalidade. E Aristóteles também imputou a fatores econômicos
a causa do fenômeno criminal. Então essa foi a antiguidade. Vamos analisar agora um pouco da Idade Média. Na Idade Média, temos alguns exemplos. Santo Agostinho pregava a necessidade de se considerar a pena como medida de defesa social e como meio de promover a ressocialização do delinquente, conforme Oliveira. Temos também São Tomás de Aquino, que apontava a pobreza como a grande causa do roubo e já traçava, à sua época, a justificação do furto famélico, estabelecendo um esboço do estado de necessidade como excludente de licitude. Meus amigos, vamos agora para o próximo bloco do vídeo de hoje, as escolas penais ou escolas criminológicas. E aqui nos aproximamos do período científico da criminologia. Vamos ver? As escolas penais consistem em correntes de pensamento sobre o estudo do crime, sobre o estudo do comportamento delituoso e também das sanções penais. Vamos ver no slide. Segundo Valente, as escolas penais foram desenvolvidas para análise da pena e do comportamento delituoso do agente, fornecendo embasamentos científicos mais detalhados sobre o direito penal. E aqui podemos citar como exemplos a escola clássica, a escola positiva, a escola sociológica alemã, também denominada como escola moderna alemã, e a terceira escola italiana. Vamos entrar neste assunto e analisar agora a escola clássica. Vamos lá? Escola clássica. A escola clássica, segundo Gonzaga, surgiu durante o Iluminismo, momento histórico em que imperavam a razão, a liberdade e o humanismo. Para a escola clássica, o criminoso era um ser dotado de livre-arbítrio, que podia escolher entre fazer o bem e o mal. Aquele que optasse pelo mal e infringisse a lei penal do Estado seria considerado criminoso e, por isso, seria punido, teria uma pena retributiva, notadamente como vingança e castigo. No entanto, esta pena deveria ter um caráter mais humanista e proporcional ao delito praticado pelo agente. Vamos ver no slide. A preocupação dos estudiosos da época era impingir um viés mais humanista e proporcional àquele que cometesse um crime, conforme Gonzaga. Além disso, segundo Oliveira, a escola clássica se contrapunha ao antigo regime absolutista, procurando estabelecer limitações ao poder punitivo do Estado como garantia dos direitos individuais. Conforme Penteado Filho, a escola clássica baseou-se em duas teorias distintas, o justnaturalismo e o contratualismo. Vamos ver agora algumas características da escola clássica. Vamos ver no slide. Conforme Valente, as características da escola clássica são: ela utiliza métodos racionalista e lógico-dedutivo, o homem é dotado de livre-arbítrio, como já falamos anteriormente, e também é dotado de culpabilidade moral, pois atua conforme a sua própria vontade e é responsável por seus atos. Além disso, para a escola clássica, a pena deve incidir como retribuição ao agente, notadamente como vingança e castigo. Era o crime entendido simplesmente como um conceito jurídico, como um ente jurídico, tendo como base o direito natural, o justnaturalismo. Na escola clássica, temos alguns expoentes que se destacaram, a exemplo de Beccaria, Carrara e Carmignani. Vamos analisar cada um deles, a iniciar por Cesare Beccaria. Vamos ver o slide. Cesare Beccaria, autor da obra Dos Delitos e das Penas, que tinha como proposta a humanização das ciências penais, conforme Penteado Filho. Eduardo Cabete cita o seguinte trecho da obra Dos Delitos e das Penas, de Beccaria. Não é o rigor do suplício que previne os crimes com mais segurança, mas a certeza do castigo. Vamos ver mais algumas frases de Beccaria. Para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada pela lei. Temos mais uma. É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los,
e todo legislador sábio deve procurar, antes, impedir o mal do que repará-lo. Além de Beccaria, temos também dois outros grandes nomes da escola clássica, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani. Vamos ver no slide. Para Francesco Carrara, o delito é um ente jurídico. Daqui surge a ideia do delito ser um ente jurídico. Carrara definiu o crime como a infração da lei do Estado, resultante de um ato externo do homem, conforme Mirabetti. É infração da lei do Estado em decorrência do princípio da reserva legal, ou da legalidade, segundo o qual só é crime o fato que infringe a lei penal. E, segundo Valente, Giovanni Carmignani acreditava que o delito compõe-se de certos elementos, tais como o ato de vontade, pelo qual a gente tem a intenção de violar a lei, bem como o ato físico, do qual resulta a infração face à lei social já promulgada. Então, meus amigos, essa é a escola clássica, alguns de seus principais autores. Vamos ver agora a escola positiva, a escola que sucede à clássica. A escola positiva nega com veemência o livre-arbítrio. Para a escola positiva, existem pessoas determinadas a praticar condutas criminosas, seja por questões genéticas, questões biológicas, seja por questões sociais. Vamos ver no slide. Na visão da escola positiva, segundo Paulo Sumariva, o criminoso era um prisioneiro de sua própria deformação patológica, caráter biológico, ou de processos causais alheios, caráter social. Para essa escola, olhem bem, em muitos casos o indivíduo já nascia criminoso. Além disso, conforme Cristiano Gonzaga, o método utilizado na escola positiva é um método indutivo ou empírico, pois a busca agora é pelas causas da criminalidade. Conforme César Roberto Bittencourt, a escola positiva é dividida em 3 fases. A fase antropológica, com César e Lombroso. Nesta fase, são discutidas as questões biológicas, e aqui cabe ressaltar a obra de César e Lombroso, O Homem Delinquente. Depois desta fase, temos a fase sociológica, com Enrico Ferri. Aqui são tratadas as questões sociais em relação à criminalidade. Enrico Ferri é autor da obra Sociologia Criminal. E por último, temos a fase jurídica, com Rafael Garófalo e sua obra Criminologia, onde ele busca normatizar essas ideias positivistas, tanto de Lombroso quanto de Enrico Ferri. E com isso, vamos ver agora algumas características da escola positiva. Vamos ver. Conforme Fragoso, as características da escola positiva são: o crime é fenômeno natural e social, a responsabilidade penal é responsabilidade social, tendo por base a periculosidade do agente, a pena é exclusivamente medida de defesa social, visando a recuperação do criminoso ou a sua neutralização nos casos irrecuperáveis. Por fim, o criminoso é sempre psicologicamente um anormal, de forma temporária ou permanente. Um grande expoente da escola positiva, também de grande destaque na criminologia de forma geral, foi César e Lombroso. Lombroso instaurou um período científico de estudos na criminologia, pois utilizava métodos como o empírico. Lombroso acreditava na existência de um criminoso nato, uma pessoa que nascia determinada a praticar crimes. Ele acreditava que por certos fatores biológicos que envolviam questões patológicas, existiam seres humanos destinados a praticarem estas condutas delitivas. Vamos ver na tela. Segundo Bittencourt, Lombroso acreditava que o criminoso nato seria identificado por várias características físicas. Então, o criminoso nato poderia ser identificado, por exemplo, por assimetria no rosto, dentição anormal, orelhas grandes, dentre outras características. Lombroso considerava essas características em seus estudos científicos. Além disso, vamos ver aí na tela, Lombroso também buscou informes em dezenas de parâmetros frenológicos,
decorrentes de exames de crânios, traçando um viés científico para a teoria do criminoso nato. Lombroso acreditava que fosse possível estabelecer as características pessoais das diferentes espécies de delinquentes. Isso mesmo, espécies de delinquentes. Ladrões, assassinos, tarados sexuais, etc. Tudo isso de forma experimental. Contudo, Lombroso não conseguiu comprovar estas hipóteses. Em seus últimos estudos, Lombroso reconhecia que o crime pode ser consequência de múltiplas causas. Essa evolução no seu pensamento permitiu-lhe ampliar sua tipologia de delinquentes, como nato, por paixão, louco, criminoso de ocasião e epilético, segundo César Roberto Bittencourt. Percebam, meus amigos, que todas essas informações para nós parecem grandes absurdos, e realmente são. Mas, na época, para Lombroso, ele quis tomar essas informações para estudo, para fins de análise científica. E foi isso que fez com que a criminologia fosse instaurado um período científico de estudos na criminologia, apesar de não ter sido comprovada estas hipóteses de Lombroso. Enrico Ferri. Enrico Ferri é autor da obra Sociologia Criminal. Segundo Valente, Enrico Ferri edificou o movimento da sociologia criminal, ou seja, um ramo da sociologia que analisa as influências da sociedade na gênese do crime, na origem do crime. O fundamento da punição era a defesa social. A finalidade da pena, para Enrico Ferri, consubstanciava-se primordialmente na prevenção a novos crimes, conforme Guilherme Nucci. Assim como Lombroso, Ferri também classificou os criminosos. Rafael Garofalo. Rafael Garofalo, autor da obra Criminologia, contribuiu ao normatizar as ideias do positivismo. Conforme Penteado Filho, ele criou o conceito de temibilidade ou periculosidade, que está relacionado à porção de maldade que se deve temer em face do criminoso. Conforme Penteado Filho, o grande trabalho de Rafael Garofalo foi conceber a noção de delito natural, referente à violação dos sentimentos altruísticos de piedade, não causar sofrimento aos demais, e probidade, respeito aos direitos de propriedade alheios. Além disso, conforme Oliveira, ele apresenta a medida de segurança como nova modalidade de intervenção penal. Segundo Valente, Garofalo desenvolveu a teoria da seleção natural, segundo a qual os infratores que não assimilassem os valores sociais deviam ser eliminados pela deportação ou pela pena de morte. Garofalo também classificou os criminosos, e conforme Rogério Greco, em citação a Molina, a atual denominação desta disciplina, da criminologia, ao que parece, tem origem no antropólogo francês Topinard. Topinard foi o criador do termo criminologia, porém, só ganhou forças a expressão criminologia com a obra de Garofalo, também denominada como criminologia. Conforme Bittencourt, as escolas clássica e positiva eram as únicas escolas que possuíam posições extremas e filosoficamente bem definidas. Após estas escolas, surgiram as chamadas escolas intermediárias ou ecléticas, que mesclavam ideias tanto da escola positiva como da escola clássica. Vamos ver. Terceira escola italiana. A terceira escola italiana abraça o princípio da responsabilidade moral, distingue os imputáveis de inimputáveis, nega o livre-arbítrio, extrai que o crime é um fenômeno individual e social, oriundo dos fatores biológico, físico e social, conforme Flávio Augusto Monteiro de Barros. A escola moderna alemã aproxima-se da escola positiva, porque defende a pena de fim, visando a defesa social, abraçando a teoria da prevenção e afastando-se da pena retributiva apregoada pelas teorias absolutas, conforme Flávio Augusto Monteiro de Barros. Um de seus principais expoentes, Franz von Liszt, defende que a pena justa é a pena necessária. Ele também sistematizou o direito penal,
e admitiu a fusão do direito penal com outras disciplinas, como a criminologia e a política criminal, dentre outros desdobramentos. Escola técnico-jurídica. O essencial do tecnicismo jurídico, segundo Donice, é o método, que é o estudo das relações jurídicas secas, estudando-se, em suma, o que está cristalizado nos códigos e nas leis. Escola correcionalista. A escola correcionalista tratava o criminoso como um ser inferior e incapaz de se governar por si próprio, merecendo do Estado uma atitude pedagógica e de piedade. Então, a maior característica da escola correcionalista, segundo Bittencourt, é fixar a correção ou emenda do delinquente como fim único e exclusivo da pena. Temos também a escola da nova defesa social, que surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial após a constatação das atrocidades cometidas pelos nazistas, reacendendo assim uma forte reação humanista e humanitária, conforme Rogério Greco. À luz dessa escola, deve o direito penal se destinar à defesa social de forma mais eficiente e integral possível, dedicando-se ao combate da criminalidade sem deixar de levar em consideração os direitos e garantias individuais, segundo Valente. Percebe-se nesta escola a ideia de prevenção do delito e a ressocialização do delinquente. A pena é um instrumento preventivo. Desta forma, vimos no vídeo de hoje o conceito de criminogênese, as teorias da finalidade da pena, um pouco da história da criminologia, incluindo a Antiguidade e a Idade Média, bem como as escolas penais, dentre elas a escola clássica e a escola positiva. Com isso, meus amigos, encerramos o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo da Sala de Criminologia. Forte abraço, até lá!